Hoje, dia 13 de junho de 2025, a Igreja celebra a memória de Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da Igreja. Vossos sacerdotes, Senhor, se vistam de justiça e vossos santos exultem de alegria. Quem vos fala é o Padre Diogo Cassiano Maciel. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, e não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos mostra os desafios para quem se propõe a viver os ensinamentos de Jesus. Primeiro, pela incompreensão e, consequentemente, pelas perseguições. Segundo, pela seriedade com que Jesus propõe que sejam vividos seus ensinamentos. Ele não quer discípulos agindo por aparência ou vivendo seus ensinamentos apenas por obrigação, como vimos na reflexão de ontem. A primeira leitura mostra Paulo totalmente entregue a Deus na sua missão. Sabe da preciosidade que a ele foi confiada, mas sabe também que tudo o que tem para ensinar não pertence a ele, mas foi-lhe dado para que repassasse a outros. Embora haja muitos desafios nessa missão, ele permanece firme. São muitas as tribulações, as dificuldades, os obstáculos, as perseguições, mas ele sabe que não está sozinho. Deus está com ele e com todo aquele que se dispõe a viver os ensinamentos de Cristo. Diante de tudo isso, ele se sente amparado, pois sabe que Cristo está com ele, tanto na vida quanto na morte. Tudo o que ele diz e faz provém da fé, e é essa fé que o mantém de pé e firme na missão. No Evangelho, Jesus continua a mostrar que a nossa prática cristã deve superar as orientações das leis e das doutrinas. É preciso ir à raiz do mal para poder erradicá-lo e não apenas tomar medidas paliativas diante dos problemas, como, por exemplo, do adultério e de tantos outros procedimentos errados. Por essa razão, ele recomenda erradicar, isto é, cortar o mal pela raiz, isto é, eliminar o que leva a pecar. Ninguém deve entender esse texto ao pé da letra, pois Jesus não quer ver ninguém mutilado. Essa é uma linguagem figurada para mostrar que, para evitar o erro ou o pecado, é preciso chegar às causas do problema. Quais são hoje as causas de tantos lares desfeitos e de tanto desrespeito aos direitos humanos e à própria vida? É preciso tratar estas questões com mais profundidade para poder resolvê-las de uma vez por todas. Enquanto continuamos apenas colocando um esparadrapo sobre a ferida em vez de tratá-la, ela continuará aberta e dolorosa, mesmo que isso não apareça claramente. Assim ocorre com os males que atingem a humanidade. Eles nem sempre são tratados com o devido rigor. Jesus propõe esse rigor no tratamento de tudo o que fere a vida. Eis a proposta da liturgia de hoje. Para realizá-la, precisamos ser perseverantes e rigorosos com as coisas de Deus. É importante perceber que Jesus, na sua pregação, procura apresentar de forma nítida o rosto eterno de Deus. Daí o cuidado com quem interpreta as normas de Israel, pondo em destaque os elementos centrais da fé e deixando de lado elementos secundários que entraram ao longo dos séculos. Agindo assim, ele liberta a lei de seus vícios e a orienta fundamentalmente para Deus. O Senhor nos quer como sal verdadeiro,
que dá gosto às estruturas da terra e como luz cintilante, que ilumina os comportamentos e os costumes dos povos. Por isso, ele é exigente e não aceita nenhum compromisso que enfraqueça a vida do cristão ou que o leve a dar testemunho ruim diante do mundo. Os doutores da lei da época de Jesus, porém, eram hábeis em manipular os mandamentos de Moisés, acrescentando alguns, minimizando outros, sempre tendo em vista atender a seus interesses. Jesus denuncia com clareza toda e qualquer hipocrisia e busca restituir aos antigos parâmetros os elementos sadios e verdadeiros da lei. Por isso declara que não veio abolir a lei e os profetas, mas velar para que eles sejam fielmente respeitados. No campo da afetividade, o mestre faz perceber que grandes amores, por vezes, podem vir junto de profundos egoísmos, e demonstra como o pecado geralmente ocorre primeiro na mente e depois no corpo. Referindo-se ao adultério, lança um olhar sobre sua raiz mais profunda, o pensamento fantasioso da pessoa, e o denuncia de forma radical. Afinal, desde o início, Deus desejou que a união do homem e da mulher fosse vivida em profunda fidelidade e preservada de todo desgaste. Qualquer elemento que ponha em perigo tal união deve ser pontualmente excluído, para que da comunhão do esposo e esposa esplenda apenas o verdadeiro amor. Ajudai ao Senhor os casais cristãos a realizar na vida e a expressar diante do mundo a fidelidade para a qual foram chamados, e que todos os cristãos vivam unidos no amor, na verdade, na justiça e na paz. Amém. É importante também compreender que o olhar que deseja possuir já é adultério. Jesus transfere a atenção da visão para o coração. A vista captura e coloca no coração aquilo que lhe interessa, e ao coração interessa aquilo que a visão captura e lhe coloca dentro. Uma fidelidade que não esteja na vista e no coração será um sepulcro caiado. Vale lembrar que o olho para desejar e a mão para tomar são a origem de todo o bem e de todo o mal, não somente do adultério. Para que o olho e a mão não sirvam para a morte, é necessário se decidir, isto é, cortar o que não conduz à vida. Os antigos conheciam uma necessidade de vigiar os sentidos, indispensável para cuidar do coração. Se o coração de quem ama é um jardim cercado cheio de delícias, um coração não vigiado é um jardim sem cerca e devastado. É pastagem para qualquer animal selvagem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você, o meu abraço, a minha bênção, um ótimo dia sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo.